SBT, né? Eternamente Apaixonados, a novela que foi cancelada pelo SBT depois de 5 capítulos apenas, ela tem mais um pouco do contorno da crise do momento que vive o SBT, da dificuldade que tem de se estabelecer com uma grade que permaneça no ar por mais tempo, né? E o Sandro Nascimento do Na Telinha traz uma análise que eu acho bem interessante na coluna de opinião dele, e eu quero fortalecer depois aqui trazendo para informações a respeito disso, e nós vamos aqui trazer para vocês mais olhares importantes a respeito disso. Quero trazer então a coluna do Sandro Nascimento falando o seguinte: SBT desistiu de Eternamente Apaixonados antes mesmo de público descobrir a novela. É uma boa análise já no título. A decisão do SBT de retirar o Eternamente Apaixonados do ar após apenas uma semana surpreendeu o público, diz aqui o Sandro. Com 5 capítulos exibidos, a trama registrou média de 2,1 na Grande São Paulo, ocupando o 4º lugar na audiência. Esse desempenho fez a direção da emissora encerrar a exibição da novela mexicana. No entanto, a decisão parece precipitada, já que essa faixa era ocupada durante um ano pelo Tá Na Hora, outro target, e o público teve apenas 5 dias para descobrir e se acostumar com a nova programação. Inclusive a audiência não foi muito diferente do Tá Na Hora, né? Com o título original de Eternamente Amándonos, Eternamente Apaixonados é uma adaptação da série turca Istanbul Gelin, que foi sucesso internacional e cuja história rendeu uma indicação ao Emmy de melhor novela em 2019. Onde quer que tenha sido exibida, a novela registrou excelentes índices, especialmente em diversos países da América Latina. No México, liderou o horário e chegou a ser a produção mais assistida do país. Nos Estados Unidos, transmitida pela Univision, teve ótimo desempenho e competiu com atrações tradicionais da televisão americana no mesmo horário. Vale lembrar que as novelas hispânicas nos Estados Unidos fazem muito sucesso com o público latino e, em muitos momentos, são bem importantes também na grade. A baixa audiência nos 5 primeiros capítulos da novela pode ser explicada por alguns fatores. Segue aqui o Sandro Nascimento. Primeiro, a televisão é movida por hábito, e por um ano o horário escolhido para a exibição foi ocupado por programas policiais, tradicionalmente consumidos por um público majoritariamente masculino. Em segundo lugar, a novela estreou concorrendo com o clássico A Viagem e com as semanas finais de Garota do Momento, 2 produtos consolidados e voltados justamente para o público que o SBT pretende atrair e perdeu, aí é por minha conta, e perdeu quando substituiu pelo Tá Na Hora, né? Nesse horário, a maior parte da audiência feminina, que é o principal alvo de telenovelas, já está na Globo. O SBT podia ter aguardado o fim de Garota do Momento e um possível tropeço de Entramundo Melhor, que eu particularmente duvido muito que aconteça, para avaliar com mais precisão a audiência de Eternamente Apaixonados. A Viagem nem iria ao ar nessa quarta-feira, devido à partida entre Real Madrid e Al Hilal, o que representaria uma oportunidade estratégica para acompanhar o desempenho da nova novela com menor interferência e sobreposição de público. Até aqui, acho perfeita essa análise do Sandro Nascimento, porque de fato as novelas mexicanas elas foram tiradas do ar e ficaram um ano fora do ar, né? O Tá Na Hora ficou ocupando esse horário com todos os apresentadores que teve, com todas as passagens que teve. Depois, quando a gente tem o crescimento e tem essas oportunidades de testar, o SBT já não estava mais com a novela do ar. Então eu acho que pelo menos, olha, de novo, SBT tira a novela no meio, tá tudo certo. Mas eu acho que durante um mês, pelo menos, seria importante testar esse horário, para ver se teria alguma fuga de telespectadores, se teria alguma outra questão. Uma semana é pouco tempo, de fato. Vamos lá. Seguindo a análise do Sandro, diz o seguinte: outro ponto relevante é a falta de estratégia do SBT para conquistar o público que estava carente de novelas mexicanas nesse horário. Se estivesse no ar, a emissora deveria investir em chamadas que explicassem a história, especialmente durante programas como A Usurpadora, Fofocalizando e até mesmo os verdadeiros alto-falantes da grade, Domingo Legal e programa Silvio Santos, que são o domingo do SBT é o momento de mostrar a programação do resto da semana, né? No passado, quando o Silvio Santos apostava muito em uma novela, costumava exibir compactos aos sábados à tarde. Durante o fim de semana, a programação era reforçada com chamadas que resumiam os capítulos anteriores e antecipavam os desdobramentos da trama, criando expectativa e buscando um novo público que não assistiu aos primeiros episódios. A própria Globo, diz aqui o Sandro, quando percebe que uma novela não vai bem em audiência, relança suas produções 2 ou até 3 vezes com longas chamadas promocionais ao longo da programação. No meio do futebol, que se fala de vale tudo no meio do futebol, muito, né?
As chamadas do SBT têm perdido a sua essência. Hoje são simples, com pouca criatividade e já não carregam o mesmo DNA marcante que um dia definiu a identidade da emissora, diz o Sandro Nascimento. Da maneira que Eternamente Apaixonados foi lançada, a impressão que fica é de que nem mesmo o SBT acreditava tanto no potencial da produção. Uma pena, a novela tinha uma grande virada na segunda semana, que se tornaria uma boa oportunidade de relançá-la. É uma questão, eu acho que é uma análise muito interessante do Sandro Nascimento, aqui uma análise maravilhosa que a gente olha para essa movimentação e sente de fato, né, o quanto existiu uma força pequena, né? O SBT não quis gastar muito. Eu entendo que um momento de crise exige às vezes muita resposta rápida e que muita estratégia também não paga a conta. É melhor agir e ser pragmático em muitos pontos. Mas, ao mesmo tempo, falta alguma coisa ao SBT para ter unidade nessa estratégia. Tentar ir um pouco mais adiante, tentar ir um pouco mais longe, né? Eu acho que isso é algo que está fazendo o SBT pagar um preço caro durante a semana e que os alto-falantes, como chama o Sandro Nascimento, que são o Domingo Legal e o programa Silvio Santos, precisam ser melhor utilizados. Muito bem, minha gente. Então vamos adiante aqui. Deixa eu ver quem mais está chegando nesse momento. Se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês. Acho que era isso. Acho que eram esses os nossos temas de hoje. Eram esses os nossos temas de hoje. Vamos ao que diz o povo brasileiro nas nossas redes. Mas primeiro, vou pedir, é claro, que você deixe o like. Deixa o like, 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 deixa o like.